Olá, turma. E aí, para a gente dar continuidade a essa parte, né, do assunto de geopolítica, a gente vai falar um pouquinho da geopolítica da América Latina, que na verdade não é um assunto novo. A América Latina, a gente estuda, né, vem estudando desde o ensino fundamental 2, lá nos últimos anos, 8º e 9º ano. E aí a gente já sabe. A América Latina é justamente pela divisão histórica, né, a divisão cultural do continente americano. Nós temos aqui, nesse primeiro mapa, a divisão desse continente de acordo com esses critérios, o critério de dominação, que é justamente o que diferencia a América Latina da América anglo-saxônica. A América anglo-saxônica, essa porção do continente americano, né, constituída aí por Estados Unidos e Canadá, uma porção do território que teve colônia de povoamento, se diferenciou do restante do continente justamente por essa forma de dominação. Nós já estudamos que não foi todo o território da América anglo-saxônica que apresentou características de colônia de povoamento. O sul dos Estados Unidos, por exemplo, apresentou características de colônia de exploração. Latifúndios, o trabalho escravo, a monocultura. É tanto que isso gerou dentro do território a Guerra da Secessão, né, lá no início do século XIX. Então, a Guerra da Secessão ocorreu justamente pelas divergências econômicas, sociais, entre o norte dos Estados Unidos, um norte desenvolvido, industrializado, e o sul agrícola, monocultor, latifundiário, com mão de obra escrava. Então, é só um exemplo, né, para a gente destacar aí dentro de toda essa ideia de América anglo-saxônica, de América desenvolvida, de América industrializada, de América rica. Sabemos também que anglo-saxônica está relacionado, né, ao povo que colonizou, aos ingleses especificamente, e justamente o que difere do restante do continente, que sofreu uma colônia de exploração desde aqui, né, do México até o sul da América do Sul. E essa porção do território que foi colonizado principalmente, né, por portugueses e espanhóis, os latinos, e por isso que a América Latina, uma colonização de exploração baseada no trabalho escravo, né, na monocultura, no latifúndio, nas grandes propriedades rurais, tudo isso visando o enriquecimento no período colonial das metrópoles, né, das metrópoles europeias. Então, o século XVIII, na América Latina, foi baseado justamente nessa dominação europeia, né, nesse poder das metrópoles dentro desse território latino-americano. Eu coloquei aqui também, já que a gente está falando de regionalização, eu coloquei aqui, né, a divisão do continente americano, que vocês já sabem, já conhecem, de acordo com as características físicas, que aí o continente americano ele é dividido em 3, né? A América do Norte, devido aqui, né, à posição geográfica, as características físicas, naturais. Nós temos a América Central, essa parte istmica, chamada de América Central Istmica, justamente pelo seu formato, né, essa pequena faixa de terras que liga duas porções maiores do continente, e essa porção aqui insular, né, constituída aí pelas ilhas, na qual se destaca aqui Cuba, né, Jamaica, República Dominicana. Então, esse território aqui da América Central e a América do Sul, na qual o Brasil está inserido. Então, essa regionalização, essa divisão do continente americano é baseada nos critérios físicos e naturais. A primeira regionalização baseada nos critérios históricos e culturais. Ok? Que é justamente sobre isso aqui que nós estamos falando, especificamente a América Latina, a América, né, menos desenvolvida, que a gente vai ver que no século XIX alguns países eles se industrializaram e
tem essa característica de países de industrialização tardia, certo? Então, o século XVIII, baseado aí nessa dominação, o século nessa exploração pelas potências europeias, foi no século XVIII que os Estados Unidos, né, eles conquistaram a independência em relação aos ingleses, ao Reino Unido, e, consequentemente, desde aí, esse desenvolvimento econômico, social, político. E a América Latina, essa porção do território que só veio, né, conseguir esse desenvolvimento, essa independência no século XIX. Né? O início do século XIX foi marcado justamente por essa busca pela autonomia política em relação aos países europeus, ok? Nesse período, aí eu coloquei para vocês aqui um pouquinho, né, do que a gente vai falar, que depois vocês irão dissertar isso aí no caderno, como primeiro assunto, né, dessa segunda unidade. Então, eu já falei aqui da regionalização da América, de acordo com os aspectos físicos e naturais, de acordo com os aspectos históricos e culturais. Nesse século XVIII, nessa dominação na América Latina, essa independência dos Estados Unidos na América Anglo-Saxônica em relação ao Reino Unido. Esse século XIX, marcado aí pela independência das colônias latino-americanas, né? A formação desses estados, a partir dessas independências, onde esses estados, eles estavam buscando com essa autonomia, com essa liberdade em relação às metrópoles, um maior fortalecimento, né? Uma maior autonomia política no cenário mundial. E nesse período tiveram dois ideais, né, dentro da América Latina: o ideal hispano-americanismo versus o pan-americanismo, né? O que era isso? Na verdade, de um lado, tinha um grupo que queria agrupar essas nações, né, da América de origem de língua hispânica, dominada aí as potências europeias, mesmo com essa independência, manter, né, esse elo, manter essa ligação. E, do outro lado, o pan-americanismo, que queria integrar esse continente com o objetivo de subordinar esses países que estavam conquistando as suas independências aos interesses dos Estados Unidos, né? Tanto que lá no início do século XIX, por volta de 1823, surge a doutrina, aqui a doutrina Monroe, né? Desculpa aí a pronúncia, não sei pronunciar mesmo, né? Mas o importante é entender, de acordo com o presidente da época, James Monroe, e ele estabeleceu, né? Na verdade, essa doutrina veio na tentativa de preservar a hegemonia dos Estados Unidos em todo o território latino-americano, né? O território que estava aí tendo essa independência das nações europeias, certo? Dentro dessa doutrina, dentro da lógica dessa doutrina, nenhuma nação americana ela poderia ser recolonizada, né? Então, tudo isso era o interesse dos Estados Unidos em manter, né, esse poder indireto aí sobre essas colônias que estavam se tornando estados independentes, ok? Então, essa aí é um pouquinho da característica do século XIX. Século XX, a gente já sabe, né, que é nesse século XX que alguns países vão conquistar uma independência ou uma industrialização tardia, inclusive o Brasil, por volta de 1930. Dentro dessa lógica, né, teve muito investimento externo do capital estrangeiro, então teve pouca integração interna, houve mais essa integração externa. E aí, na segunda metade do século XX, já dentro dessa proposta de globalização atual, né, a gente sabe que a ideia é manter uma cooperação entre os países para que eles conquistem essa, né, independência, esse desenvolvimento, e é nesse sentido que surgem aí os blocos econômicos. E aí, dentro dessa proposta de estudar a geopolítica da América Latina, na década de 1960, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, aqui ó, CEPAL, que é um órgão da ONU, né, ele veio justamente
trabalhou na tentativa, né, de integrar esses estados latino-americanos, integrar comercialmente. E tudo isso inspirado na Comunidade Econômica Europeia, né, que logo depois vai se tornar uma União Política e Monetária, que a gente conhece atualmente como União Europeia, lá no continente europeu, certo? Mas, na verdade, são tentativas, né, de desenvolvimento e de integração a partir dessa dinamização comercial, econômica. E, nesse mesmo ano, em 1960, foi determinado, através do Tratado de Montevidéu, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que eu até coloquei aqui o mapa, né, para que a gente destaque aqui, ó, a Associação de Livre Comércio, né, aqui a ALAUC, na qual engloba México, né, e todos esses países aqui da América do Sul, tirando aqui Guiana Francesa e Suriname, certo? Então, uma tentativa aí também. 1969, no Acordo de Cartagena, é determinado, né, o Pacto Andino, formado por Colômbia, Peru. Eu não coloquei o mapa, acabei esquecendo de colocar o mapa aqui sobre o Pacto Andino, mas ele era formado por Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia e Chile, né? Atualmente ele é denominado de CAN, tá vendo aqui? Pacto Andino, que surge lá em 69, hoje CAN. Por quê? Porque houve a saída, né, do Chile e também houve a saída da Venezuela dentro desse pacto ou desse bloco. E o objetivo deles também é criar um mercado comum, também é promover desenvolvimento entre os países integrantes, certo? Em 1980 foi criada aí a Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, que na verdade é uma complementação daqui, né, da Associação Latino-Americana de Livre Comércio. A diferença é que agora, né, na década de 80, vai ingressar nesse bloco Cuba e Panamá, certo? Então, espero ter feito aí um breve resumo sobre essa geopolítica da América Latina. Sabemos também que, eu não coloquei aqui porque já está super frisado, que existe o Mercosul, né, que é o Mercado Comum do Sul, no qual o Brasil faz parte, mas que a gente já falou demais no assunto de globalização, mas que vem aí também nessa ideia da geopolítica da América Latina, certo? Qualquer dúvida,